Olá, professores e professoras do Ministério da Criança. Estamos aqui para mais uma trimestral e esta refere-se ao quarto trimestre de 2021. Vamos apresentar a vocês incentivos e ideias para a classe dos primários. Então venha com a gente. Quando a sua criança chega na classe, é muito importante que você a cumprimente logo à porta e tenha também preparado incentivos de presença. Vou mostrar para vocês algumas ideias sobre esses incentivos de presença. A primeira ideia é esse mural do Natal. Quarto trimestre, a última história é a história de Natal. Por isso, esse quadro com os elementos destacados em velcro. Cada criança, ao chegar na classe, pode receber um desses elementos e completar, então, o quadro de presépio. Outra sugestão é essas duas menininhas que são do Pacífico Norte Asiático, para onde vão as nossas ofertas. Essas menininhas, elas podem ser colocadas no quadro de feltro e cada criança, ao chegar, recebe uma lanterna e vai também completando esse quadro com essas lanternas. Outro incentivo é um mais geral, que você pode ter na sua classe e ele serve para qualquer momento e para qualquer trimestre também. Seria esse quadro, esse modelo de Jesus com o coração, em que as crianças também são destacadas. Nesse caso, o meu é colocado com um imãzinho, mas pode ser também com velcro. E cada criança, ao chegar na classe, ela pode receber esse menininho ou a menininha e ir completando o quadro, então, do coração de Jesus. Após as crianças chegarem na classe, o primeiro momento deve ser um momento de oração. E eu trago aqui algumas sugestões para vocês. Primários já sabem escrever, então eles escreveriam os pedidos e os agradecimentos em um papelzinho que você daria para eles. E eles vêm e colocam nesse cartaz com um pregadorzinho todos os seus pedidos de oração e agradecimentos também. Outra sugestão, mais simples, é esse outro quadro com moldura. Nele você coloca 2 envelopes. O primeiro envelope seria para agradecimentos, que a criança poderia colocar o seu papelzinho dobrado aqui dentro. E o segundo envelope seria para os pedidos, que a criança também colocaria os seus pedidos aqui dentro dobradinho. E então seria o momento de oração. Para o momento de oração, é sempre importante você ter na sua classe um tapetinho de oração. Esse tapetinho de oração, ele pode ser confeccionado com qualquer material, desde um material mais sofisticado, como um tecido e uma almofada mesmo, ou um material mais simples, como eu vou apresentar para vocês aqui, que seria um EVA. Esse EVA, ele está aqui com duas partes coloridas, esse para meninas, onde as crianças podem se ajoelhar nessas duas partes. E este aqui, bem parecido, igual, para os meninos. Lembrando que o tapetinho pode ser confeccionado de feltro, de outros materiais. O importante é que você tenha e incentive a sua criança para a oração após eles terem feito os pedidos e os agradecimentos. Para o momento da lição, é sempre importante vocês frisarem com as crianças dos primários o verso áureo. E é importante que as crianças decorem o verso áureo. Por isso, eu quero mostrar para vocês algumas sugestões para que elas consigam decorar. Tem uma sequência aqui que se refere aos versos áureos das lições do quarto trimestre. Esse primeiro aqui, por exemplo, olha, confeccionado sempre em EVA, ele tem uma uva com lápis e atrás você tem o verso para decorar daquela semana. Você tem, então, para cada semana, um verso diferente, confeccionando, então, um incentivo ou uma lembrancinha diferente, como essas que eu estou apresentando a vocês. Essa aqui, por exemplo, é um prendedor que você pode confeccionar, um dedoche. Todas elas são feitas de EVA com o verso colado atrás, que a criança receberá
quando ela estiver participando da classe, vai levar para casa e assim em sua casa ela irá decorar o verso áureo da semana. O verso está sempre colado no fundo. Sugestões como chaveirinho de anjo, plaquinhas, enfeites de porta, como este aqui. E este aqui, olha, que se refere também a uma história desse trimestre, da transformação da água em vinho. Muito interessante, então. Outra coisa que eu gostaria de sugerir para vocês é que na sua classe você deve sempre também falar a respeito dos aniversariantes do mês. Você pode colocar um quadro como este aqui com a foto dos aniversariantes. E ter sempre um brinde, um mimo para esses aniversariantes. Uma sugestão é este caderno onde os outros coleguinhas escrevem mensagens para os aniversariantes e no dia do aniversário ele recebe esse caderninho cheio de mensagens de carinho dos seus colegas. Nesse trimestre também nós temos duas datas especiais muito importantes. As datas são do Dia das Crianças e o Dia do Professor. Então se programe para dar uma lembrancinha bem especial, tanto para as crianças quanto para o seu professor. Vou dar algumas sugestões. Você pode confeccionar marca-páginas para as suas crianças. Você pode também dar para as suas crianças, e esse também serve para os professores, caderninhos de anotações dos mais variados possíveis. Você pode também comprar uma garrafinha. Esse também serve tanto para a criança quanto para os seus professores. Painéis magnéticos de anotação, em que as crianças elas poderão colocar aqui o que aprenderam das histórias da lição durante essa semana. Tenho aqui dois modelinhos diferentes que vocês podem presentear a sua criança. E aí elas podem fazer as anotações importantes a respeito do estudo da lição durante a semana. Vejam que é magnético, elas podem colar na geladeira ou em outro espaço no seu quarto. Outras sugestões também, venham aqui. Crianças dos primários sempre gostam de materiais de papelaria, de cadernos, lápis diferentes. Então você pode comprar lápis diferentes como esse aqui, que eles podem ganhar no Dia das Crianças. Canetas coloridas e também post-its coloridos e blocos variados de anotações. Vocês podem comprar tanto para eles quanto também para os professores. Outra sugestão seria o cubo mágico. Para a idade deles, eles gostam bastante e você encontra de diversos tamanhos. E uma última sugestão também, agora para os professores, é vocês comprarem potinhos pequenos e colocarem algumas guloseimas para eles. Podem ser biscoitinhos caseiros, pãezinhos variados que você mesmo pode fazer com todo carinho. Tanto para o seu professor quanto para as crianças, um potinho com alguma coisa gostosa, principalmente se você mesmo fizer, eles vão gostar bastante. E por fim, sempre nós podemos ter na classe dos primários alguns livros, bíblias diferentes, para que eles possam ler e usar, tanto quando eles chegam na classe, quanto também no final, quando terminar o estudo da lição. Então a sugestão é que você tenha uma cesta como essa ou um outro local, onde você tenha vários livros diferentes, para que quando a criança chegue, ou se sobra algum tempo no final, que nós chamamos de momentos prévios, ele possa ter acesso a esses livros e começar a ler. Eles podem inclusive levar esses livros para casa e lê-los durante a semana.
Esses foram, então, alguns incentivos para a classe dos primários para o quarto trimestre de 2021. E para as lições da classe de primários para o quarto trimestre, nós vemos que o Elo da Graça, ela traz 3 ênfases: comunidade, serviço e graça. E para a comunidade, logo na primeira lição, nós vemos o título Gigantes e Gafanhotos. Aqui nesta lição, nós vemos ali o povo de Israel, quando Moisés enviou os espias, os 12 espias, para a terra de Canaã, e eles trouxeram boas notícias. Também trouxeram más notícias, né? Se comparando a gafanhotos pelo seu tamanho em relação ao tamanho das pessoas que haviam ali na terra de Canaã. Eles consideravam gafanhotos perante gigantes. Mas nós vemos que Josué e Caleb trouxe boas notícias e encorajamento. A comunidade enfatiza que nós precisamos encorajar outros a seguirem a Jesus. E eles trouxeram notícias de frutas enormes que eram produzidas lá. Era uma terra que manava leite e mel, e eles encorajaram o povo de Israel a entrarem na terra de Canaã. E na lição ali do mês de outubro, nas lições do mês de outubro, nós vemos esse processo do povo de Israel partindo para entrarem na terra de Canaã. Nós percebemos numa das lições, ali que eles tiveram uma luta silenciosa, que Deus pediu para que o povo levassem as suas cornetas e fossem de forma silenciosa, marchando para eles serem vitoriosos ali com o povo de Jericó. Ali eles foram vitoriosos. E uma sugestão para vocês, ali nas classes das crianças, dos primários, vocês utilizarem as roupas que identificam as vestes da época do passado. Vocês podem vestir e fazer ali o momento da marcha, o momento deles dando as voltas nas muralhas de Jericó. Você pode usar assim a sua criatividade, a realidade da sua classe, das suas crianças aí na sua igreja. E aqui nós trouxemos, aqui feito de isopor, esta muralha. Aqui nós colocamos, né, a cordinha vermelha, que era a lembrança que Raabe ia deixar a marca, o sinal para que o povo de Israel se lembrasse dela e da sua família. Quando eles fossem vencedores, quando Deus desse para eles a vitória ali, nessa luta, nessa passagem para a terra de Canaã. Nós temos também aqui uma sugestão em IVA, de forma mais simples, que você pode produzir aí na sua igreja para ter esse momento da dinâmica, da história com seus alunos. Temos aqui também, representando o serviço que seria a lição do mês de novembro, o momento em que Jesus foi convidado para uma festa de casamento e Jesus partilhou das suas atividades, do seu serviço, ajudando outras pessoas. Nós temos aqui essa jarra, né? Vocês podem ver aqui o pozinho do suco de uva, ele é artificial, as crianças não utilizarão para tomar. Você vai apenas fazer de forma mais dinâmica para que eles possam entender o milagre que Jesus realizou ali. Jesus se preocupa com as pessoas e ele preocupou com aqueles noivos, dando o melhor para eles, fazendo ali um milagre, transformando a água no melhor suco de uva. E você pode usar esse exemplo para fazer aí na sua classe com as suas crianças. Jesus deu o melhor, nós também precisamos dar o nosso melhor no serviço, em ajudar as pessoas a conhecerem a Deus, a estarem sendo salvas através do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso envolvimento no trabalho da igreja.
E falando ainda sobre o serviço, Jesus ajudava as pessoas, como nós vimos, Jesus ajudava a sua família, ele servia no templo. E nós também podemos servir aos outros onde nós estivermos, ajudando em família, ajudando na igreja. E você pode levar as ferramentas também para que as suas crianças possam vivenciar a história utilizando das ferramentas. Nós temos várias sugestões, como vocês puderam ver. Nós temos aqui também os bonecos em EVA, que você pode utilizar. Se as crianças não quiserem vestir as roupas, você pode usar os bonecos feitos, pode usar também os palitoches, como nós já falamos na outra história. Aqui foi a história do milagre do suco de uva. Você pode utilizar de forma simples. O importante é as crianças vivenciarem na classe e você compartilhar os materiais conforme a sua realidade. E para as lições do mês de dezembro, que enfatiza a graça, o amor de Deus por nós, Ele nos deu Jesus, o Salvador deste mundo. Este é o maior presente. Nós podemos trabalhar nas nossas classes com estes recursos aqui. Você pode utilizar de uma asa de anjo, você pode confeccionar, pode vestir uma criança representando o anjo que veio anunciar para Maria que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Você pode utilizar também destes outros recursos que eu vou mostrar agora para vocês. Você pode utilizar de dedoches, aqui nós temos alguns. Você pode compartilhar a história através dos dedoches, né, com as crianças. Você pode também utilizar o EVA de uma forma menor. Você pode confeccionar através dos palitos, né, o palitoche. Você pode confeccionar também um presépio, olha esse, feito de papelão. Nós temos aqui os personagens feitos de EVA. Eles têm um palitinho para dar a firmeza também, para você poder montar. A cabecinha feita de isopor. Nós temos aqui também os animais. Esse aqui, por exemplo, é feito de tecido e de EVA. Nós temos também aqui o bebê Jesus. Como vocês podem ver, a manjedoura ela é feita de palitinhos. A roupinha de Jesus feita de tecido, a cabecinha ela é revestida com EVA e isopor. Aqui nós temos também feltro que está cobrindo a manjedoura. São recursos fáceis, simples, recicláveis, que vocês podem estar utilizando aí na sua igreja. Temos aqui também, vou mostrar para vocês, este outro presépio que nós temos aqui feito de papelão, o telhado de TNT, EVA. Temos também aqui os reis, né, os magos, que foram feitos de EVA, revestidos com EVA, e são caixinhas de suco, caixinhas de leite. Nós temos aqui também, como vocês podem ver, outras caixinhas. São as caixinhas que você utiliza, suquinhos, leites, que você pode utilizar aí na sua igreja. Temos aqui também, olha, nesse outro formato para você contar, para você vivenciar a história com a sua criança, com as suas crianças aí na sua classe, de uma forma mais dinâmica, para que eles possam visualizar o personagem caminhando. Temos várias formas. Outra sugestão, como vocês podem ver aqui, nós temos em EVA, né, nesse painel. Você pode, aqui, nós temos os personagens, também os animais, que eles são colados, são colocados com velcro. Você pode utilizar imã. Esses aqui foram feitos com velcro e você pode estar utilizando esses recursos aí na sua igreja de acordo com a sua realidade. Temos aqui também uma linda guirlanda. Como você pode ver, eles podem até confeccionar essa guirlanda na classe e levarem como uma sugestão de lembrancinha no final do trimestre. Temos aqui também uma outra sugestão, que é este avental. Ele foi confeccionado
em feltro, todo o material aqui é feito em feltro, que você pode estar usando aí também na sua classe com seus alunos. E à medida que você for contando a história, você vai acrescentando os personagens. Olha, eles são feitos em feltro e palito de picolé. Então você pode utilizar aí é um outro recurso que você pode estar utilizando na sua classe. Depende do espaço, da sua realidade. Eu quero compartilhar aqui com vocês um dos grandes presentes, ou melhor, vários presentes que Jesus nos dá. E aqui nessa caixa eu tenho alguns desses presentes que você pode estar, que você pode apresentar, que você pode mostrar para os seus alunos. Jesus nos ama muito, Ele nos ama tanto que Ele nos dá muitos presentes. Seu amor é imenso e nós vemos que Ele nos fez de uma forma maravilhosa. Ele nos fez perfeitos, a boca. Aqui você pode trabalhar também os 5 sentidos, né? Com a criança. Deus nos dá frutas, nos dá alimentos deliciosos. E você pode mostrar para os seus alunos quantos presentes que Ele nos dá. Nós temos aqui também a nossa família. Como Deus é maravilhoso, a nossa família. Ele tem um plano maravilhoso para todos nós. Ele quer que nós tenhamos uma família feliz. Deus nos dá os anjos que nos guardam. Que presente maravilhoso, não é mesmo? Ah, nós temos também outros presentes. A nossa casa. Como é bom ter um lugar para nós nos aconchegarmos, para nós dormirmos, para nós estarmos com a nossa família. E Deus nos deu também a igreja, onde nós podemos ir adorar a Deus. Quantos presentes maravilhosos que Deus nos deu, não é mesmo? Que Deus te abençoe, que você possa aproveitar essas ideias, essas sugestões e vivenciar esses momentos tão maravilhosos com seus alunos aí na sua classe. Que Deus te abençoe nesse ministério, nessa missão tão importante de ensinar os nossos alunos a cada dia se prepararem, aprendendo mais de Jesus para estar com Ele no céu eternamente. Que Deus nos abençoe.